Olá, meus queridos alunos. Espero que vocês estejam todos bem, todos saudáveis, em casa, tá certo? Lembra que eu falei para você que a gente ia precisar fazer um review, uma revisão de todas as coisas que a gente estudou até agora para a prova? Muito bem, então eu trouxe essa apresentação de slides, como você pode ver, que é o próprio review, né? O review dos verb tenses. Lembra que eu falei também lá para vocês no início, que no início do segundo ano você precisava fazer uma revisão sobre todos os tempos verbais que você aprendeu até então, porque você precisa se preparar para os próximos que virão, né? Os verbos modais e por aí vai. Então, já que é tão necessária essa revisão, eu trouxe para você e vai ajudar aí na sua prova. Ajudar também caso você não tenha anotado alguma coisa, né? Fazer uma anotação extra, etc, etc. Mas você já tem essa matéria no seu caderno, tá? Deixa eu colocar aqui em tela cheia pra gente. Prontinho. Então, assim, os verbos que a gente vai revisar, né? Os verbos, os verb tenses, vai ser o simple present, o simple past, o present continuous e o past continuous. Já queria dizer de antemão que já existe um vídeo feito aí no YouTube sobre o simple present, né? Comigo explicando. Então, é um vídeo que eu fiz mais direcionado ao primeiro ano, que tá vendo o simple present pela primeira vez, mas serve muito de revisão para vocês. Lá tem todas as regrinhas, tudo que você precisa saber, a aplicação, para que funciona, né? E como funciona o simple present. Então, é só você dar uma procurada que tá por aí o vídeo, tá bom? Então, esse vídeo, esse que eu tô fazendo agora, ele é dedicado ao simple past, que é o passado simples, tá? Então, assim, logo terá um vídeo sobre o present continuous e um sobre o past continuous. Aliás, muito provavelmente vai ser os dois juntos, né? Que eu quero justamente estabelecer a diferença entre eles. Então, vai ter um próximo vídeo, porque é muita informação para você juntar, né, na sua cabecinha, eu entendo. Então, eles separados, assim, eles separados uns dos outros, ajuda você a entender melhor, certo? De forma mais didática. Ok. Então, vamos ao Simple Past. O Simple Past, uma pequena definição, em inglês, o tempo verbal Simple Past, ou seja, o passado simples, né? Ele é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e não irão mais acontecer, né? Vocês sabem que a gente tem o present, que é o presente, tem o past, que é o passado, e tem o future, que é o futuro, né? Então, Simple Past trata-se aí do passado simples, tá? Então, o Simple Past ele pode ser formado na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa, tá? Primeiramente, a affirmative form, que é a forma afirmativa, algumas regrinhas aqui, né? A primeira é que simplesmente ele é formado pelo acréscimo das partículas de e ed no final dos verbos. A gente tem um exemplo. I liked him very much. Eu gostei muito dele, né? Então, sempre olhando para o verbo, a gente vai observar que o verbo aqui é o verbo to like, o verbo gostar, né? Então, o verbo like, você pode observar que ele já termina com a letra E, né? Então, você coloca somente a letra D no final, e isso vai ajudar a marcar o simple past. Ele vai deixar de ser gostar para ser gostei, tá bom? No passado. Se o verbo terminar em consoante mais Y, você vai trocar o Y por IED. Veja só aqui no exemplo. She tried to read that book. Ela tentou ler aquele livro. Então, sempre olhando para o verbo, temos aqui o verbo to try, que é tentar, né? O verbo to try, ele termina em Y. Mas como antes dele há uma consoante, nós retiramos o Y e colocamos o quê? IED. Tá bom? Dessa forma, você vai marcar o simple past. Então, o segredo do Y é só você olhar o que vem antes. Se vier a consoante, você vai fazer esse processo. Retirar o Y e colocar IED no final. Bom, se o verbo terminar nessa trindade, consoante, vogal, consoante, sendo que a última sílaba é tônica, né? Você vai dobrar a última consoante e acrescentar o ED. Veja aqui no exemplo. I preferred the blue shoes. Eu preferia os sapatos azuis, né? Então, assim, o ED, no final, ele vem justamente com a consoante R antes dobrada, porque a gente tem uma consoante, aqui o F, uma vogal e uma consoante, né? Então, como o R é uma consoante, você vai dobrar o R e colocar o ED no final, tá? Se o verbo terminar em E, ele vai somente receber o D, que nem a gente viu no exemplo do like. Então, he arrived
yesterday. Então, ele chegou ontem. O verbo arrived, na verdade, no presente ele é arrive, chegar, né? Então, como ele já termina com é só você colocar a letra D para ele se tornar chegou, ok? Temos a forma negativa, que é a negative form. Ou seja, ao formar as frases negativas, né, do simple past, é necessário você acrescentar o verbo did mais o not. Ou a forma contraída, didn't, tá bom? Então, qualquer uma das duas vai estar ok, certo? Lembra do do e do das, do simple present? Que você vai ver lá no outro vídeo, mas eu tenho certeza que você já lembra. Então, o did é o do e o das no passado, tá? Então, pra ficar na negativa do simple past, você tem que colocar o did e tem que colocar o not. Porque se você não colocar o not, a frase não vai ser negativa, vai ser afirmativa, né? Muito bem. Então, temos aqui alguns exemplos. The teacher didn't or did not wait for the students. O professor não esperou pelos estudantes. Então, a gente vê aqui, né? O didn't ou did not, certo? She didn't or did not sell her house. Ela não vendeu a casa dela, né? Ou sua casa. Então, temos aqui o didn't e o did not. Aqui também, sorry, but I didn't or did not understand your email. Então, me desculpe, né? Ou desculpe-me, mas eu não entendi seu e-mail. Então, a gente observou que nas três frases temos o didn't ou did not, certo? Lá para marcar o simple past. Aí tem mais uma coisa que eu queria dizer sobre os verbos no simple past, no caso aqui o verbo principal, né? Aqui é o que a gente chama de auxiliary verb, que é o verbo auxiliar, né? Os verbos que são os main verbs, os verbos principais, eles não aparecem com o ed ou ied no final, como vocês podem observar. Mas por quê, professora? É porque essas regras que eu acabei de falar para vocês, elas servem para a forma afirmativa. Então, na forma negativa e na forma interrogativa, os verbos vão vir sem o ed e o ied, porque o que vai marcar, no caso aqui do negativo, vai ser o didn't e o did not, certo? E não o ed. O ed e o ied serve para marcar lá na forma afirmativa, então não vamos confundir, tá? E, por fim, temos a interrogative form, que é a forma interrogativa, né? Ao formar frases interrogativas no simple past, é necessário colocar o auxiliar did antes do sujeito da frase. Temos aqui alguns exemplos, mas basicamente o did, que aparece lá antes do not, na negativa, na interrogativa ele vai vir para frente da frase. Então, did he wash his car last week? Ele lavou o carro dele semana passada. Então, você tá vendo que o did aí tá na frente do sujeito, que no caso é he, tá? Did the boy pay for the apple? O garoto pagou pela maçã. Então, como você pode ver, o did está na frente do the boy, que é o garoto, né? Que no caso é o sujeito aí da oração. Então, para marcar a forma interrogativa, é só você colocar o did na frente da frase e não se esquecer do ponto de interrogação, porque é exatamente isso, né, que é uma pergunta. Então, por isso a frase vai ser interrogativa, porque se não tiver o ponto de interrogação, a gente sabe que a frase é afirmativa, tá certo? Então, por esse vídeo é só. Continuem aqui conosco, tá? Assistindo os vídeos, os professores estão se empenhando muito aí para manter vocês sempre informados, né? Não esqueçam de lavar as mãos, né? De se cuidar e permanecer em casa, tá? Durante esses dias é muito importante. Então, nos vemos logo, certo? Aqui, por enquanto, pela internet, mas espero que nós possamos nos ver logo, assim, ao vivo, tá bom? Então, é só isso. Obrigada e bons estudos!